Ela estava fugindo do altar depois de dizer algo que sabia que seria julgada e humilhada. Quando eu a vi ali, uma moça tão jovem e bonita, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu não sabia se ajudava. Eu tinha medo, mas quando percebi alguém vindo atrás dela, com más intenções, eu entendi que não podia virar as costas. Foi ali que tomei uma decisão que mudou a minha vida. E se você está aqui, comenta de qual cidade está assistindo. Eu leio todos os comentários com muito carinho. E se inscreve no canal para me apoiar. Tem uma hora da madrugada em que o silêncio da estrada pesa mais que a carga que eu carrego. É quando o asfalto some no escuro, quando os faróis só mostram uns 20 metros de chão e o resto é mistério. É nessa hora que eu converso comigo mesmo, ou com Deus ou com ninguém. Meu nome é Geraldo Fernandes de Souza, 53 anos. 31 deles atrás de um volante. Conheço cada curva entre o Triângulo Mineiro e o sul do Piauí. Sei onde o asfalto afunda depois das chuvas de janeiro, onde a polícia para pedir documento, onde o café é bom e onde é só água suja com açúcar. Naquela manhã de setembro, eu tinha saído de Uberlândia com uma carga de insumos agrícolas. Destino: Bom Jesus do Piauí. Uns 1.200 quilômetros de estrada, poeira e solidão. Coisa que eu já fiz tantas vezes que o caminhão quase anda sozinho. O sol batia forte no para-brisa quando passei por Catalão, em Goiás. O ar-condicionado do Scania estava falhando de novo, então eu dirigia com a janela aberta, sentindo o vento quente e seco que só o cerrado tem. Cheiro de terra vermelha, de mato queimado, de gado ao longe. Cheiro de Brasil profundo. Parei para almoçar num restaurante de beira de estrada, desses que a gente conhece de tanto passar. Ficava na saída de uma cidadezinha chamada Ipameri. Lugar pequeno, igreja matriz no centro, praça com coreto. Aquele tipo de cidade onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. O restaurante era simples. Chão de cimento queimado, mesas de fórmica, ventilador de teto girando devagar. Dona Carmen, a dona, já me conhecia de outras viagens. Ô Geraldo, você tá mais magro, tá comendo direito? Eu ri sem vontade. Comendo o que a estrada oferece, Dona Carmen. A senhora sabe como é. Ela balançou a cabeça, desaprovando, e foi buscar meu prato. Arroz, feijão, carne de panela, quiabo frito, comida de verdade. Dessas que a gente só encontra longe das capitais. Enquanto comia, ouvi uma conversa na mesa ao lado. 2 homens de chapéu, pele queimada de sol, falando de um casamento que ia acontecer naquele dia. Igreja lotada, disse um deles. Mateus Braga finalmente vai casar. O velho Agenor tá que não cabe em si de orgulho. O outro riu. Pois é, a menina é bonita, mas não sei não. Gente de fora. Ninguém sabe direito de onde veio. Braga não liga para isso. Quer neto, quer herdeiro. É só o que importa para aquela família. Não dei muita atenção. Casamento de gente rica em cidade pequena é sempre evento. Todo mundo comenta, todo mundo opina, todo mundo esquece em 2 semanas. Terminei o almoço, paguei a conta, agradeci Dona Carmen, caminhei devagar até o caminhão, sentindo o sol castigar a nuca. O estacionamento era de terra batida, cheio de carretas paradas. Motoristas descansando na sombra, alguns dormindo nas cabines com as portas abertas para pegar qualquer brisa. Eu também tinha deixado a porta entreaberta. Costume antigo, o calor dentro da cabine fica insuportável se você fecha tudo. Foi quando eu vi. Primeiro, achei que era impressão. Uma mancha branca no chão da cabine, atrás do banco. Pensei que era algum pano que tinha caído. Alguma coisa que eu tinha esquecido, mas a mancha se mexeu. Subi no estribo, o coração já acelerando. Então vi os olhos. Ela estava agachada no espaço atrás do banco do motorista, aquele vão apertado onde a gente guarda mochila, cobertor, às vezes uma garrafa térmica. O vestido branco ocupava quase todo o espaço, amassado, sujo de terra vermelha na barra.
O véu estava enrolado nas mãos dela, apertado como se fosse uma corda de salvação. Uma noiva. Tinha uma noiva escondida dentro do meu caminhão. Ela me olhou com olhos enormes, castanhos, cheios de medo. O rímel tinha borrado, fazendo linhas escuras nas bochechas. A boca tremia, o corpo inteiro tremia. Por favor. A voz saiu falhada, quase um sussurro. Por favor, não me entrega. Se eles me acharem, eu não volto andando. Fiquei parado no estribo, a mão ainda segurando a porta. O sol queimando minhas costas, o barulho do restaurante ao longe, gente rindo, pratos batendo. E aquela mulher ali, no meu caminhão, vestida de noiva, pedindo para eu não entregar ela. Não entregar para quem? Moça, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sei que o senhor não me conhece. Ela me interrompeu, as palavras saindo rápidas, atropeladas. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu não tenho mais ninguém, não tenho para onde ir. Se o senhor me entregar, eles vão... Ela parou, engoliu em seco. Os olhos encheram de água. Eles vão o quê? Perguntei. Ela não respondeu, só balançou a cabeça, o véu balançando junto. Foi aí que eu ouvi as vozes. Vinham do restaurante, homens falando alto, perguntando alguma coisa. Reconheci o tom, não era conversa, era busca. Alguém viu uma mulher de vestido branco? A voz era grossa, autoritária. Saiu correndo da igreja, deve ter vindo para cá. Me virei devagar. Vi 3 homens parados na porta do restaurante. Um deles era mais velho, uns 60 anos, chapéu de couro, camisa social aberta no peito. Os outros 2 eram mais novos, fortes, com cara de quem obedece ordem sem perguntar. O mais velho olhava para os caminhões estacionados. Olhava como quem procura, como quem vai achar. Voltei a olhar para a mulher agachada na minha cabine. Ela tinha visto também. O rosto dela ficou branco, mais branco que o vestido. É ele, ela sussurrou. Agenor Braga, o tio do noivo. Agenor Braga. O nome que eu tinha ouvido no restaurante. O homem de quem a cidade inteira parecia ter medo e respeito ao mesmo tempo. O que você fez? Perguntei baixo. Eu disse a verdade. Que verdade? Ela me olhou nos olhos. E pela primeira vez vi alguma coisa além do medo. Vi vergonha, vi dor, vi algo quebrado. Eu disse que sou infértil, no altar, na frente de todo mundo. Disse que nunca vou poder dar filho para ele. Ficou um silêncio entre nós. Lá fora, os homens começaram a caminhar pelo estacionamento, olhando dentro dos carros parados. E aí? Perguntei. E aí ele recuou. O noivo, Mateus, deu um passo para trás como se eu tivesse lepra. A mãe dele disse que então não tinha por que casar. A voz dela falhou de novo. Eu corri. Saí da igreja correndo, descalça, rasgando o vestido, sabendo que eles não iam deixar barato. Naquela família, ninguém perdoa a afronta. Olhei para ela. Olhei para os homens se aproximando. Olhei para o volante do meu caminhão. Naquele instante, pensei em fechar a porta e ir embora. Deixar ela ali, dizer que não tinha visto nada. Seguir minha viagem, entregar minha carga, voltar para minha vida de estrada e solidão. Ajudar aquela mulher podia me custar o trabalho, podia me custar a carteira, podia me custar coisa pior. Aquela região tinha dono. Gente como Agenor Braga não perdoava quem se metia nos assuntos deles. Eu não conhecia aquela mulher, não devia nada para ela, não tinha nenhuma obrigação. Mas aí ela fez uma coisa, ela não implorou de novo, não chorou, não prometeu nada. Ela só me olhou, com aqueles olhos castanhos cheios de medo, e disse baixinho, eu entendo se o senhor não quiser se meter. Eu entendo. Só me deixa sair antes que eles cheguem. Eu me viro. E fez menção de se levantar, de sair do caminhão, de enfrentar aqueles homens sozinha, vestida de noiva, descalça, sem ter para onde ir. Foi isso que me pegou. Não foi o pedido. Foi a dignidade. Foi ela se preparando para enfrentar o pior sozinha, sem cobrar nada de mim. Coloquei a mão no ombro dela. Empurrei de leve para baixo. Fica aí, fica quieta, não faz barulho.
Os olhos dela se arregalaram. O senhor vai... Eu não sei o que eu vou. Só fica quieta. Fechei a porta da cabine. Dei a volta pelo caminhão devagar, como se estivesse só conferindo os pneus. Os homens já estavam perto. O mais velho, Agenor, me viu. Ô amigo, parei. Me virei devagar. Pois não? Ele se aproximou. De perto vi que tinha olhos pequenos, duros, de quem está acostumado a mandar. O suor escorria pela testa dele, molhando a aba do chapéu. Você viu uma mulher por aqui, vestido de noiva correndo? Fiz cara de confuso. Vestido de noiva? É, fugiu da igreja. Deve ter vindo para cá. Cocei a cabeça. Olhei para os lados como se estivesse tentando lembrar. Não vi não, moço. Tava lá dentro almoçando. Acabei de sair. Agenor me olhou nos olhos. Olhou para o meu caminhão. Olhou de volta para mim. Esse caminhão é seu? É sim. Tá indo para onde? Piauí. Carga de insumo. Ele ficou me estudando. Eu sustentei o olhar. 30 anos de estrada ensinam a gente a manter a cara lisa. Posso dar uma olhada aí dentro? O coração disparou, mas a voz saiu calma. Pode não, moço. Carga lacrada. Nota fiscal. O senhor sabe como é. Se eu abrir, perco o seguro. Era mentira. A carga era lacrada, mas a cabine não tinha nada a ver com isso. Ele podia olhar se quisesse, mas apostei que ele não sabia disso. Agenor apertou os olhos. Um dos capangas deu um passo à frente. O senhor sabe com quem está falando? Olhei para o capanga, depois para o Agenor. Não sei, não. E com todo respeito, moço, eu tenho horário para cumprir. Se o senhor não tem mandado, não tem busca. Isso aqui ainda é Brasil. Não é fazenda de ninguém. O silêncio ficou pesado. Senti o suor escorrendo pelas minhas costas. O capanga deu mais um passo. Agenor levantou a mão, parando ele. Tá certo, caminhoneiro. O senhor segue a viagem. Mas se eu descobrir que você tá mentindo... Ele não terminou a frase. Não precisava. Não tenho motivo para mentir, eu disse. Boa sorte achando a moça. Me virei. Caminhei até a porta do motorista. Subi. Liguei o motor. Pelo retrovisor, vi Agenor parado, me olhando. Os capangas ao lado dele. Nenhum deles se mexeu. Engrenei a primeira. Soltei o freio. O Scania começou a andar devagar, saindo do estacionamento de terra batida. Só quando peguei o asfalto é que soltei o ar. Pode levantar, eu disse baixo. Mas fica abaixada. Não deixa ninguém te ver. Ouvi o barulho do vestido se mexendo atrás de mim. A voz dela veio tremida. O senhor mentiu para ele. Podia ter me entregado. Não respondi na hora. Só fiquei olhando a estrada, o asfalto cinzento sumindo embaixo do caminhão. Podia, eu disse finalmente, mas não quis. Por quê? Pensei na pergunta. Pensei na minha vida, na solidão, nas escolhas que fiz e nas que deixei de fazer, na ex-mulher que foi embora, na filha que não fala comigo há 5 anos, em todas as vezes que eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Porque às vezes, eu disse devagar, a gente precisa fazer a coisa certa, mesmo sem saber por quê. Ela ficou em silêncio. Pelo retrovisor, vi os carros começando a sair do estacionamento do restaurante. Um deles acelerou, depois outro. Eles estão vindo, ela disse, a voz apertada de medo. Eles viram, eles sabem. Olhei o velocímetro, olhei o retrovisor, olhei a estrada à frente. Então é melhor a gente andar mais rápido. Pisei fundo. O motor do Scania rugiu. A carga pesou nas costas. O asfalto começou a passar mais depressa, as árvores do cerrado virando borrões verdes e marrons. No retrovisor, vi os carros se aproximando. A perseguição tinha começado. O Scania não é carro de corrida. Carregado do jeito que estava, com 28 toneladas de insumo agrícola, ele respondia devagar. Cada acelerada era um esforço, cada curva uma negociação entre o peso e o asfalto. Mas eu conhecia aquela estrada.
Conhecia cada buraco, cada lombada, cada trecho onde o acostamento alargava e onde estreitava perigoso. Conhecia os pontos cegos, as curvas fechadas, os lugares onde um caminhão grande conseguia sumir da vista de quem vinha atrás. Os carros no retrovisor eram dois, uma caminhonete prata e um sedã preto. Vinham rápido costurando o trânsito escasso da BR. Não tinham a desvantagem do peso, não tinham os 18 metros de comprimento que eu tinha que manobrar, mas tinham pressa. E pressa faz erro. Eles estão chegando, Renata disse atrás de mim. A voz dela era um fio fino de pânico. Eles vão fechar a gente. Não vão, não. Como você sabe? Porque eu sei o que estou fazendo. Não sei se ela acreditou. Eu mesmo não tinha certeza. Mas naquela hora, dúvida era luxo que a gente não podia ter. A estrada fazia uma curva longa para a esquerda, margeando um pasto seco. Eu conhecia aquele trecho. Logo depois da curva tinha uma entrada de terra, quase escondida, que levava para uma fazenda abandonada. Os caminhoneiros usavam aquele lugar para descansar às vezes, longe da estrada principal. Se eu conseguisse chegar lá antes deles me alcançarem, talvez conseguisse sumir por tempo suficiente. Talvez. Pisei mais fundo. O motor protestou, mas obedeceu. O velocímetro subiu para 90. Para um caminhão carregado naquela estrada, era quase loucura. A caminhonete prata se aproximou. Pelo retrovisor, vi o motorista gesticulando, mandando eu parar. O outro carro, o sedã, tentou ultrapassar pelo lado esquerdo. Joguei o caminhão para a esquerda também. Não muito. Só o suficiente para fechar a passagem. Buzina. Farol alto piscando. Mais gestos. Ignorei. A curva chegou. Segurei o volante com força, sentindo o peso da carga querendo me jogar para fora. Os pneus cantaram no asfalto. O caminhão inclinou, gemeu, mas segurou. E então vi a entrada de terra. Virei o volante no último segundo. O Scania derrapou. Levantou poeira, quase tombou. Ouvi Renata gritar atrás de mim. Senti meu estômago subir para a garganta. Mas entramos. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, ladeada por mato alto e seco. O caminhão sacolejava violentamente, batendo nos buracos, levantando uma nuvem de poeira vermelha que encobria tudo atrás de nós. Olhei o retrovisor. Não vi nada além de poeira. Continuei andando. Mais devagar agora, mas sem parar. A estrada de terra serpenteava por entre pastos abandonados, cercas caídas, árvores retorcidas pelo sol. Depois de uns 500 metros, chegamos num terreiro de fazenda velha. Casa de taipa com o telhado afundado, curral vazio, um moinho de vento enferrujado que não girava mais. Parei o caminhão atrás da casa, onde não dava para ver da estrada. Desliguei o motor. O silêncio veio pesado, só cortado pelo estalo do motor esfriando e pelo canto de uma juriti em algum lugar. Pronto, eu disse. Por enquanto a gente está seguro. Não ouvi resposta. Me virei. Renata estava encolhida no chão da cabine, o vestido branco todo embolado, os braços abraçando os joelhos. Tremia. Tremia tanto que dava para ver o tecido do vestido sacudindo. Ei, eu disse baixo. Ei, moça. Tá tudo bem? Eles não viram a gente entrar. Ela levantou o rosto. As lágrimas tinham feito caminhos no rímel borrado. Os lábios tremiam. Eu achei que a gente ia morrer. Mas não morreu. Tá aqui. Inteira. Por enquanto. A palavra ficou no ar entre nós. Por enquanto. Ela tinha razão. Aquilo ali era só uma pausa. Uma pausa numa corrida que ainda não tinha terminado. Desci do caminhão. O sol estava mais baixo agora, a luz ficando alaranjada. Devia ser umas 3 da tarde. Caminhei até a frente da casa abandonada e olhei para o horizonte. Nenhum carro, nenhuma poeira. Só o cerrado imenso, dourado, silencioso. Voltei para o caminhão. Abri a porta do lado do passageiro. Desce, eu disse. Precisa esticar as pernas, beber água. Ela hesitou. Olhou para fora como se o mundo fosse morder ela. E se eles aparecerem? Se aparecerem, a gente pensa no que fazer.
Mas ficar aí encolhida não vai ajudar. Estendi a mão. Ela ficou olhando para minha mão por um tempo longo. Depois, devagar, aceitou. A mão dela era pequena, fria, apesar do calor. Tremia ainda. Ajudei ela a descer. O vestido se arrastou na terra vermelha, ficando ainda mais sujo. Ela olhou para baixo, para o tecido manchado, e soltou uma risada curta, sem alegria nenhuma. Custou 3.000 reais, ela disse. O vestido, minha mãe juntou dinheiro por 2 anos. Sua mãe tá onde? O rosto dela se fechou. Morreu, ano passado, câncer. Sinto muito. É, eu também. Ela caminhou devagar até a sombra de um pé de pequi velho que crescia perto da casa. Sentou no chão, encostando as costas no tronco. O vestido se espalhou ao redor dela como uma poça branca e suja. Fui até a cabine, peguei minha garrafa térmica, 2 copos de plástico, voltei e sentei perto dela, mas não perto demais. Servi água para os 2. Ela bebeu em goles longos, desesperados. Quando terminou, ficou olhando para o copo vazio. Você deve estar querendo saber, ela disse baixo. Saber o quê? A história toda. Por que eu estava fugindo? Por que entrei no seu caminhão? Por que aqueles homens estão atrás de mim? Tomei um gole da minha água. Só se você quiser contar. Ela ficou em silêncio por um tempo. O vento soprou, balançando as folhas do pequi. Uma nuvem de poeira vermelha passou ao longe, levantada por algum carro na estrada principal. Então, ela começou a falar. Meu nome é Renata. Renata de Souza Campos. Tenho 29 anos. Nasci em Anápolis, mas fui criada em Goiânia. Minha mãe era costureira. Meu pai eu nunca conheci. Ela falava olhando para o horizonte, não para mim, como se fosse mais fácil assim. Quando minha mãe morreu, eu fiquei sozinha. Trabalhava num salão de beleza, ganhava pouco, morava de aluguel num quartinho nos fundos de uma casa. Não tinha família, não tinha amigos de verdade, não tinha nada. Parou. Respirou fundo. Aí conheci Mateus. O nome saiu pesado da boca dela. Ele apareceu no salão um dia. Queria fazer a barba. Ficou conversando comigo enquanto eu trabalhava. Era simpático, educado, diferente dos homens que eu conhecia. Ela mexeu no tecido do vestido, alisando uma dobra suja. Ele disse que era de Ipameri, que tinha fazenda, gado, plantação de soja. Disse que vinha a Goiânia de vez em quando resolver negócio. Começou a aparecer toda semana. Trazia flor, trazia chocolate, me levava para jantar em restaurante chique. Uma pausa. Eu nunca tinha ido em restaurante chique. Entendi. Entendi mais do que ela precisava explicar. Moça sozinha, pobre, sem família. Homem rico aparece, trata bem, faz promessa. A história mais velha do mundo. Depois de 6 meses, ele pediu em casamento. Eu disse sim. Por que não diria? Ele era bom comigo, me tratava bem. Disse que ia me levar para morar na fazenda, que eu nunca mais ia precisar trabalhar, que ia cuidar de mim pro resto da vida. A voz dela ficou amarga. Eu acreditei. E a família dele? Perguntei. A família dele? Ela fechou os olhos. A família dele é outra história. O sol continuou descendo enquanto ela contava. A sombra do pequi foi crescendo, se espalhando pela terra vermelha. O calor foi cedendo, dando lugar àquele friozinho gostoso do fim de tarde no cerrado. Renata falou da família Braga. Falou do pai de Mateus, seu Joaquim, que tinha morrido há 10 anos e deixado a fazenda para os filhos. Falou da mãe, Dona Helena, uma mulher dura, religiosa, que aprovava ou desaprovava tudo com um olhar. Falou do tio Agenor, o irmão mais velho de Joaquim, que tinha ficado com a maior parte das terras e se achava dono da cidade inteira. Agenor é o problema, ela disse. Sempre foi. Ele manda em tudo, na fazenda, na cidade, na família. Mateus tem medo dele, todo mundo tem medo dele. Por quê? Ela me olhou pela primeira vez desde que começou a contar. Porque ele faz coisas sumir, coisas e pessoas. Não perguntei mais, não precisava. Quando eu cheguei em Ipameri, continuou ela,
Eu achei que ia dar tudo certo. Mateus me apresentou para a família, eu fui simpática, educada, fiz tudo certo. Dona Helena me olhou de cima a baixo e disse que eu era bonita, mas magra demais. Perguntou se eu sabia cozinhar, se sabia costurar, se sabia cuidar de casa. Eu disse que sabia tudo. Ela fez um barulho com a boca, aquele barulho que significa que ela não acreditou em nada. Renata parou para beber mais água. Mas o pior foi Agenor. Na primeira vez que eu vi ele, senti um frio na espinha. Ele me olhou como se eu fosse gado, avaliando, medindo. Depois perguntou para Mateus, na minha frente, se eu era fértil. Na sua frente? Na minha frente. Como se eu fosse um animal de reprodução. A raiva na voz dela era palpável. 30 anos de estrada me ensinaram a reconhecer os tipos de raiva. Tinha raiva quente, que explode e passa. E tinha raiva fria, que fica guardada, que vai corroendo por dentro. A raiva de Renata era fria. Mateus disse que sim, que eu era saudável, que não tinha problema nenhum. Agenor fez aquele mesmo barulho que Dona Helena tinha feito. Depois disse que era bom, porque a família precisava de herdeiro. Ela soltou uma risada amarga. Herdeiro? Era só isso que importava. Não importava se eu era feliz, se Mateus me amava de verdade, se a gente combinava. Importava que eu desse filho. E você não pode ter filho, eu disse baixo. O rosto dela se contorceu. Eu descobri há 3 anos. Fui no médico porque sentia dor, fiz exames, e o médico disse que eu tinha um problema no útero, que as chances de eu engravidar eram quase zero, que mesmo se eu engravidasse, as chances de levar a gravidez até o fim eram menores ainda. Ela abraçou os joelhos de novo. Eu chorei por semanas, depois aceitei. Pensei que um dia ia encontrar um homem que me aceitasse assim mesmo, que quisesse ficar comigo pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. E Mateus? Mateus nunca perguntou. Eu ia contar para ele antes do casamento, eu juro que ia. Mas cada vez que eu tentava, ele falava dos planos que a família tinha, dos nomes que a mãe já tinha escolhido para o primeiro neto, da fazenda que o tio ia dar de presente quando nascesse o primeiro filho. Ela escondeu o rosto nos joelhos. Eu fui covarde, fui deixando passar, achando que depois do casamento ia ser mais fácil contar, que ele ia me amar tanto que não ia importar. Ficamos em silêncio. O vento soprou de novo, trazendo cheiro de mato seco. E aí chegou o casamento, eu disse. E aí chegou o casamento. Ela descreveu a cena. A igreja pequena, lotada de gente. O altar enfeitado de flores brancas. Mateus esperando, nervoso, ajeitando a gravata a cada 2 minutos. Dona Helena na primeira fileira, vestido azul marinho, terço nas mãos. Agenor atrás, de pé, encostado numa coluna, os olhos pequenos vigiando tudo. Renata entrou na igreja sozinha. Não tinha pai para levar ela ao altar. Não tinha família para encher os bancos do lado esquerdo. Só ela, o vestido branco e o peso do segredo que carregava. Quando eu vi todo mundo olhando para mim, eu soube que não ia conseguir, ela disse. Não ia conseguir mentir. Não ali, na frente de Deus, na frente de todo mundo. Não ia conseguir dizer sim, sabendo que era tudo uma farsa. Ela chegou ao altar. O padre começou a cerimônia. As palavras foram passando como num sonho, até chegar a hora dos votos. Mateus disse os votos dele. Prometeu me amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Eu fiquei olhando para ele, pensando, ele não sabe. Ele não sabe quem eu sou de verdade. Chegou a vez dela. Eu abri a boca para repetir os votos. E não consegui. As palavras simplesmente não saíram. O padre perguntou se estava tudo bem. Mateus perguntou se estava tudo bem. Dona Helena se levantou do banco, preocupada. E Renata fez o impensável. Eu disse em voz alta, na frente de todo mundo. Disse, Mateus, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou infértil. Eu não posso ter filho. O silêncio na igreja foi absoluto. E aí? Perguntei. E aí ele recuou. A voz dela ficou pequena.
Deu um passo para trás, largou minhas mãos, me olhou como se eu fosse uma estranha, uma mentirosa, uma ladra que tinha tentado roubar alguma coisa dele. Ela enxugou uma lágrima. Dona Helena se levantou. Veio até o altar. Olhou para mim e disse bem baixinho, mas todo mundo ouviu. Então para que casar? Engoli em seco. Eu fiquei parada ali por um segundo. Só um segundo. Depois me virei e saí correndo. Ela olhou para as próprias mãos. Ouvi gente gritando atrás de mim. Ouvi Agenor mandando alguém me segurar, mas eu não parei. Corri pela nave da igreja, passei pela porta, desci as escadas. O vestido rasgou nas pernas. Perdi o sapato, não importou. E veio parar no meu caminhão. Vi o restaurante. Vi os caminhões parados. Vi a porta aberta do seu Scania. E pensei, se eu entrar ali, acabou. Mas se eu não entrar, também acabou. Ela me olhou nos olhos. Aí eu entrei. O sol tinha sumido atrás das árvores. O céu estava laranja e rosa, aquele fim de tarde do cerrado que parece pintura. Os grilos começaram a cantar, e algum lugar ao longe uma coruja piou. E agora? Ela perguntou. O que a gente faz? Olhei para ela. Para aquela mulher vestida de noiva, suja de terra vermelha, fugindo de uma família poderosa numa cidade pequena, onde todo mundo obedecia a quem mandava. Agora a gente espera escurecer, eu disse. Depois a gente segue viagem. Para onde? Pro Piauí. É para onde eu tô indo. E depois? Não respondi na hora, porque eu não sabia. Não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia se aqueles homens iam desistir ou se iam continuar procurando. Não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou se estava comprando uma briga que não era minha. Só sabia de uma coisa. Depois a gente vê, eu disse. Um problema de cada vez. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Depois, pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, cheio de medo ainda. Mas um sorriso. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você não me conhece, não me deve nada. Por que está arriscando tudo por uma estranha? Pensei na pergunta. Pensei na minha vida, na estrada, na solidão, em todas as noites que eu passei dirigindo sozinho, conversando com ninguém, fugindo de um vazio que eu nunca consegui preencher. Porque talvez, eu disse devagar, talvez eu também esteja fugindo de alguma coisa. E talvez ajudar você seja um jeito de eu parar de fugir. Ela não respondeu. Só ficou me olhando com aqueles olhos castanhos que tinham visto tanta coisa naquele dia. O silêncio se espalhou entre nós. Confortável. Cúmplice. Dois estranhos num terreiro de fazenda abandonada, esperando a noite chegar para poder seguir fugindo. Naquele momento, eu não sabia ainda o que vinha pela frente. Não sabia das noites sem dormir, das estradas escuras, das decisões impossíveis que ainda ia ter que tomar. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo eu não estava sozinho. E isso, por enquanto, era o suficiente. A noite chegou devagar, como chega no cerrado. Primeiro o céu ficou roxo, depois azul escuro, depois preto. As estrelas apareceram uma por uma, tantas que parecia mentira. Na cidade a gente esquece que o céu tem tanta estrela assim. Esperei até não dar mais para ver a mão na frente do rosto. Aí liguei o caminhão. Vai dirigir no escuro? Renata perguntou. Vou. É mais seguro. Mais seguro como? Você não vai enxergar nada. Eles também não vão enxergar a gente. Ela não respondeu. Entendeu a lógica. Saí da fazenda abandonada em primeira marcha, devagar, sentindo o caminhão sacolejar nos buracos da estrada de terra. Não acendi os faróis até chegar perto da BR. Quando cheguei, parei. Olhei para os dois lados. Nenhum carro, nenhuma luz. Só o escuro e o canto dos grilos. Entrei na estrada. Os faróis cortaram a escuridão. O asfalto apareceu, cinzento, rachado, com aquelas linhas brancas desbotadas que a gente mal consegue ver de noite. Acelerei devagar, deixando o motor esquentar.
Renata tinha saído do chão da cabine e agora estava sentada no banco do passageiro. Tinha tirado o véu, deixado ele jogado num canto. O cabelo, que devia ter sido bonito de manhã, estava todo desgrenhado, cheio de nó. O vestido continuava sujo, rasgado na barra. Você precisa trocar de roupa, eu disse. Eu sei, mas não tenho outra. Pensei por um segundo. Atrás do banco tem uma mochila. Dentro tem uma camiseta e uma calça de moletom. São minhas, vão ficar grandes, mas é melhor que esse vestido. Ela hesitou. Não precisa. Precisa sim. Vestido de noiva chama a atenção. Se a gente parar em qualquer lugar e você tiver com essa roupa, todo mundo vai lembrar. Ela entendeu. Foi lá atrás, pegou a mochila, achou as roupas, ficou olhando para mim sem jeito. Eu não vou olhar, eu disse. Pode trocar aí mesmo. Só vou prestar atenção na estrada. Ouvi o barulho do tecido. O vestido sendo tirado, a camiseta sendo vestida, a calça sendo puxada. Quando ela voltou para o banco, parecia outra pessoa. Menor, mais comum, mais invisível. Pronto, ela disse. Melhor assim. Ela olhou para o vestido amassado no chão. O que eu faço com isso? Guarda. Ou joga fora. Você que sabe. Ela ficou olhando para o vestido por um tempo longo. Depois pegou ele, dobrou com cuidado e colocou atrás do banco. Vou guardar, ela disse baixo. Não sei por quê, mas vou guardar. Não comentei. A estrada foi passando. Quilômetro por quilômetro, a escuridão foi ficando para trás. Passamos por Cristalina, cidade pequena, tudo fechado àquela hora. Passamos por Lusiânia, mais movimento, mas ainda assim pouco. O relógio do painel marcava 11 da noite quando chegamos perto de Brasília. A gente vai passar pela capital? Renata perguntou. Por fora, pelo anel viário, menos chance de encontrar alguém. Você acha que eles ainda estão procurando? Olhei pelo retrovisor. Luzes de carros ao longe, mas nada que parecesse perseguição. Não sei, mas é melhor não arriscar. Ela ficou em silêncio. O anel viário de Brasília é uma estrada larga, bem cuidada, com aquelas luzes laranjas que deixam tudo com cara de filme. Passamos por viadutos, por trevos, por placas indicando lugares que eu nunca tinha ido. Brasília ficou à direita, um brilho no horizonte, prédios iluminados, a vida acontecendo longe de nós. Depois de Brasília, a estrada mudou, menos movimento. Menos luz. O cerrado voltou a dominar, com aquele cheiro de mato seco e terra quente que nem o frio da noite consegue apagar. Foi aí que Renata começou a falar. Não sobre o casamento, não sobre a fuga, sobre outras coisas, sobre a vida dela antes de tudo aquilo. Minha mãe se chamava Dalva, ela disse. Dalva de Souza Campos, nunca casou. Me criou sozinha, trabalhando de costureira, fazendo vestido de noiva para as outras. Ela soltou uma risada triste. Irônico, né? Ela passava a vida fazendo vestido de noiva e nunca usou um. Eu usei, mas não terminei de casar. Ela era boa costureira? A melhor. Tinha cliente que vinha de Goiânia só para encomendar vestido com ela. Ela costurava tudo à mão, bordava a renda, fazia aqueles detalhes que máquina nenhuma consegue fazer. Renata olhou pela janela para o escuro que passava. Ela costurou meu vestido, o vestido que eu estava usando hoje. Trabalhou nele por 6 meses, mesmo doente, mesmo fazendo quimioterapia. Disse que era o presente dela para mim. A voz falhou. Ela morreu 2 semanas antes do casamento. Não chegou a ver eu vestida. Não respondi. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Eu quase cancelei tudo, ela continuou. Quase disse para Mateus que não dava, que eu precisava de tempo, que não conseguia casar sem minha mãe, mas ele disse que ela ia querer que eu fosse em frente, que o melhor jeito de honrar ela era usar o vestido que ela fez e ser feliz. Uma pausa. Eu acreditei nele. Você amava ele? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Renata ficou em silêncio por um tempo longo. Eu achava que amava, ela disse finalmente,
Mas agora não sei mais. Acho que eu amava a ideia dele. A ideia de ter alguém, de não estar sozinha, de ter uma família de novo. Ela se virou para mim. Você já amou alguém assim? Amou a ideia da pessoa mais do que a pessoa de verdade? A pergunta me pegou de jeito. Pensei em Marlene, minha ex-mulher. A mulher que eu tinha conhecido num baile em Uberaba há mais de 20 anos, que tinha casado comigo sabendo que eu era caminhoneiro, que tinha me dado uma filha e depois tinha ido embora porque não aguentava mais esperar eu voltar. Eu amava Marlene? Ou amava a ideia de ter alguém me esperando em casa? Já, eu disse baixo. Já amei assim. E o que aconteceu? Ela foi embora, cansou de esperar, cansou de ficar sozinha enquanto eu rodava pelo Brasil. Você tem filhos? O nó na garganta veio de repente. Tenho. Uma filha, Juliana, 23 anos. Vocês se falam? Não. A palavra saiu seca, dura. Por quê? Porque eu não estava lá. Não estava quando ela precisou. Não estava quando ela formou, quando ela passou no vestibular, quando ela teve o primeiro namorado. Eu estava na estrada. Sempre na estrada. Apertei o volante com força. Um dia ela me ligou, disse que não queria mais me ver, disse que eu era um estranho, que ela não sabia quem eu era, que não fazia sentido fingir que a gente era família. E você? Eu disse que ela tinha razão. Renata ficou me olhando. Você não brigou? Não tentou explicar? Explicar o quê? Que eu escolhi a estrada em vez dela? Que toda vez que eu tinha que escolher entre uma carga e uma apresentação de escola, eu escolhia a carga? Que eu mandava dinheiro achando que dinheiro substituía a presença? Balancei a cabeça. Ela tinha razão. Eu fui um pai ausente, fui um marido ausente. Fui um homem que fugiu da própria vida e se escondeu atrás de um volante. O silêncio voltou, mais pesado agora. Mas por isso você me ajudou, Renata disse baixo. Não foi? Como assim? Por isso você não me entregou, porque você também está fugindo. E ajudar eu é um jeito de você se perdoar por todas as vezes que não ajudou. Não respondi, mas ela tinha razão. Paramos para abastecer num posto de combustível perto de Formosa. Era tarde, quase 2 da manhã, e o posto estava quase vazio. Só um frentista sonolento e uma loja de conveniência com as luzes piscando. Fica no caminhão, eu disse. Vou pagar e já volto. Desci, enchi o tanque e fui até a loja pagar. Comprei também 2 garrafas de água, um pacote de bolacha, 2 maçãs. Comida de estrada, comida de fuga. Quando voltei para o caminhão, Renata estava com o celular na mão. O rosto dela estava branco. O que foi? Ela me mostrou a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. A gente vai te achar, Renata, e quando achar, você vai desejar ter ficado no altar. Senti o sangue gelar. Quando chegou isso? Agora. Agora mesmo. Eles têm seu número. Claro que tem. Mateus tem. A família toda tem. Ela estava tremendo de novo. Eles podem me rastrear? Pelo celular? Pensei rápido. Eu não entendia muito de tecnologia, mas sabia que celular era rastreável. Todo mundo sabia. Desliga ele, eu disse. Desliga agora. Mas... Desliga. Tira o chip. Depois a gente joga fora. Ela hesitou por um segundo. Depois fez o que eu disse. Desligou o celular, tirou o chip, guardou tudo no bolso. Joga pela janela, eu disse. O celular inteiro? O chip, pelo menos. Se eles estão rastreando, é pelo chip. Ela abriu a janela. Jogou o chip para fora. O pedacinho de plástico sumiu na escuridão. Pronto, ela disse. E agora? Agora a gente continua. Liguei o motor, saí do posto, voltei para a estrada. Mas alguma coisa tinha mudado. O medo que tinha ficado adormecido por algumas horas tinha voltado. E agora era pior. Agora era real. Eles estavam procurando. E eles iam achar. A noite foi longa. Dirigi sem parar, atravessando o cerrado, passando por cidades que eu conhecia de memória. Posse, São Domingos.
corrente. Nomes que iam aparecendo nas placas e sumindo no retrovisor. Renata dormiu por algum tempo. Encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos e o corpo foi relaxando devagar. No sono, ela parecia mais jovem, mais frágil. O rosto perdeu a tensão. E eu vi pela primeira vez a mulher que ela devia ter sido antes de tudo aquilo. Antes do noivo que recuou, da família que perseguia, da fuga desesperada. Uma mulher que só queria ser aceita do jeito que era. Pensei na minha filha, na Juliana. Ela tinha mais ou menos a idade de Renata. Será que ela também estava sozinha? Será que ela também procurava alguém que a aceitasse? Eu não sabia. Eu não sabia nada sobre a vida da minha própria filha. A culpa veio pesada, como sempre vinha quando eu pensava nela. Uma culpa que eu carregava há anos, que eu tentava afastar com trabalho, com estrada, com distância, mas que nunca ia embora de verdade. Talvez fosse tarde demais para ser pai, mas talvez não fosse tarde demais para ser humano. O sol começou a nascer quando passamos por Gilboés, no Piauí. A luz foi chegando devagar, tingindo o céu de rosa, depois de laranja, depois de amarelo. O cerrado foi aparecendo, seco, dourado, com aquelas árvores tortas que parecem escultura. Renata acordou com a luz no rosto. Onde a gente está? Piauí, quase chegando em Bom Jesus. Ela se espreguiçou, olhou pela janela. É bonito. É, diferente, mas bonito. Você gosta daqui? Gosto. Gosto do cerrado, gosto do silêncio, gosto de lugar onde o céu é maior que tudo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você fala bonito. Falo o que vejo. Continuamos em silêncio. A estrada foi passando, o sol foi subindo, e aos poucos a noite de fuga foi ficando para trás. Mas a tranquilidade durou pouco. Foi perto de Cristino Castro que eu vi no retrovisor. Uma caminhonete prata. A mesma caminhonete prata que tinha nos perseguido em Ipameri. Abaixa, eu disse. Renata olhou para mim confusa. O quê? Abaixa. Agora, vai pro chão. Ela entendeu pelo meu tom. Deslizou do banco para o chão da cabine, se encolhendo no mesmo lugar onde eu tinha encontrado ela no dia anterior. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete estava a uns 200 metros, vindo rápido. Não tinha como saber se era a mesma. Caminhonete prata é comum, podia ser coincidência, mas eu não acreditava em coincidência. É eles? Renata perguntou do chão. Não sei, fica quieta. A caminhonete se aproximou. 100 metros, 50, 20. Passou por mim. Vi de relance o motorista, um homem de boné, barba por fazer, olhando fixo para frente. Não era nenhum dos homens que eu tinha visto em Ipameri. Soltei o ar. Falso alarme, eu disse. Não era eles. Renata levantou devagar, voltou para o banco. O rosto dela estava pálido. Eu também achei. Ficamos em silêncio. O medo ainda estava ali, entre nós, ocupando espaço. Até quando vai ser assim? Ela perguntou. Até quando eu vou ter que me esconder toda vez que um carro aparecer? Não respondi, porque eu não sabia. A gente precisa de um plano, eu disse finalmente. Não dá para ficar fugindo para sempre. E qual é o plano? Pensei. Pensei na carga que eu tinha que entregar. Pensei na transportadora que estava esperando. Pensei no prazo que eu tinha que cumprir. Primeiro, eu entrego a carga em Bom Jesus. Depois o quê? Olhei para ela. Você tem para onde ir? Tem alguém que pode ajudar? Ela balançou a cabeça. Não tenho ninguém, já disse. Minha mãe morreu. Não tenho pai, não tenho irmão, não tenho amigo de verdade. Ninguém mesmo? Ela pensou por um momento. Tenho uma prima, em Teresina. A gente não se fala há anos, mas ela existe. Teresina não é longe de Bom Jesus. Você está sugerindo, estou sugerindo, que depois de entregar a carga, eu te levo até Teresina. Você procura essa prima, explica a situação, pede abrigo por um tempo. Longe de Goiás, longe dos Braga, longe de tudo. Ela ficou me olhando. E você?
O que você ganha com isso? Nada. Ninguém faz nada por nada. Talvez, mas às vezes a gente faz as coisas porque são certas, não porque ganha alguma coisa. Ela continuou me olhando, procurando mentira, procurando interesse escondido, procurando alguma coisa que explicasse por que um estranho estava arriscando tanto por ela. Mas não tinha nada para achar. Tá bem, ela disse finalmente. Teresina, então. Teresina. A estrada continuou. O sol subiu mais. E pela primeira vez desde o dia anterior, eu senti que a gente tinha uma direção. Não era muito. Não era garantia de nada. Mas era um plano. E na estrada, às vezes, um plano é tudo que a gente precisa para continuar. Bom Jesus do Piauí apareceu no horizonte perto do meio-dia. Uma cidade pequena, espalhada no meio do cerrado, com aquele jeito pacato de lugar onde todo mundo se conhece e a vida passa devagar. Torres de igreja, caixa d'água no alto do morro, casas de telhado de barro se misturando com construções mais novas. Eu conhecia Bom Jesus de outras viagens. Sabia onde ficava o depósito da cooperativa agrícola. Sabia onde tinha posto bom. Sabia onde o almoço era honesto e o preço era justo. Era uma cidade que eu gostava, apesar de nunca ter parado para pensar por quê. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava sozinho, e isso mudava tudo. A gente vai parar aqui? Renata perguntou, olhando pela janela. Tenho que entregar a carga. Não tem como escapar disso. Se eu não entregar, perco o frete, perco a confiança da transportadora, talvez perca o emprego. Quanto tempo demora? 1 hora, 2 no máximo. Descarregar, conferir nota, assinar papel, coisa de rotina. Ela mordeu o lábio. E eu fico onde? Pensei. Não podia deixar ela no caminhão estacionado no depósito. Gente demais circulando, pergunta demais, olho demais. Tem uma pensão aqui perto, eu disse. Simples, mas limpa. Eu te deixo lá. Você espera no quarto. Eu volto assim que terminar. Pensão? É. Dona Francisca, a dona. É gente boa. Não faz pergunta, não cria caso. Eu já fiquei lá outras vezes quando precisei pernoitar. Renata pareceu hesitar. E se alguém me reconhecer? Ninguém vai reconhecer. Você tá de roupa comum, sem maquiagem, sem véu, sem nada. Parece qualquer mulher do interior. Além disso, Bom Jesus fica a mais de 1000 quilômetros de Ipameri. Notícia de casamento fracassado não viaja tão longe assim. Ela não pareceu totalmente convencida, mas assentiu. Tá bem, pensão então. Entrei na cidade pela avenida principal. Movimento moderado. Gente caminhando nas calçadas, motos buzinando, o cheiro de comida vindo dos restaurantes. Virei numa rua lateral, depois outra, até chegar numa construção térrea pintada de azul claro. Uma placa desbotada dizia: Pensão Bom Descanso, quartos e refeições. Parei o caminhão na frente. Desci, fui até a porta, bati. Dona Francisca apareceu depois de 1 minuto. Uma senhora de uns 60 anos, baixinha, gordinha, com avental florido e um pano de prato no ombro. O rosto se iluminou quando me viu. Ô Geraldo, quanto tempo, menino? Dona Francisca, a senhora tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Tá mais magro? Tá comendo direito? Era a 2ª pessoa em 2 dias que dizia que eu estava magro. Talvez fosse verdade. Tô comendo sim, senhora. Olha, eu preciso de um favor. Expliquei a situação. Não contei tudo, claro. Só disse que estava viajando com uma conhecida que precisava de um lugar para descansar enquanto eu descarregava a carga. Dona Francisca ouviu sem interromper, os olhos espertos, avaliando cada palavra. Essa conhecida, ela disse devagar. É conhecida como? Parente, amiga. É alguém que precisa de ajuda, Dona Francisca. Só isso que a senhora precisa saber. Ela me olhou por um tempo longo. Depois suspirou. Tá bem, Geraldo. Eu confio em você. O quarto dos fundos está vazio. Ninguém vai incomodar ela lá. Quanto é?
Deixa de bobagem. Você já me ajudou tantas vezes, lembra? Quando meu menino precisou de carona para Teresina, você não cobrou nada. Considera isso pago. Dona Francisca, vai buscar sua conhecida, Geraldo, e para de discutir comigo. Não tinha como argumentar. Voltei para o caminhão, abri a porta do passageiro. Pode descer, tá tudo certo. Renata desceu devagar, olhando ao redor com aquele olhar de bicho acuado que ela tinha adquirido desde a fuga. Dona Francisca apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Essa é a moça? É sim. Dona Francisca olhou para Renata de cima a baixo. Não com julgamento, mas com aquela curiosidade maternal de quem já viu muita coisa na vida. Você parece cansada, filha. Vem, vou te mostrar o quarto. Tem chuveiro quente e cama limpa. Descansa um pouco. Renata olhou para mim, incerta. Vai, eu disse. Eu volto em 2 horas no máximo. E se não vai acontecer nada? Fica tranquila. Ela assentiu. Seguiu Dona Francisca para dentro da pensão. Antes de entrar, olhou para trás uma última vez. Eu acenei com a cabeça, tentando passar uma segurança que eu não tinha certeza de sentir. A porta se fechou. Subi no caminhão. Liguei o motor. Fui entregar a carga. O depósito da cooperativa ficava na saída da cidade, num galpão grande de alumínio, cercado por caminhões e tratores. O cheiro de adubo e diesel pairava no ar, forte, enjoativo. Homens de boné e colete laranja circulavam, gritando ordens, conferindo cargas, operando empilhadeiras. Estacionei no local indicado, desci, fui até o escritório, entreguei os documentos. O gerente, um sujeito chamado Ademir, que eu já conhecia de outras entregas, conferiu tudo com calma. Carga certinha, Geraldo, como sempre. Preciso que descarregue rápido, Ademir. Tenho outro compromisso. Ele ergueu uma sobrancelha. Compromisso? Você? Achei que sua única companhia era o volante. As coisas mudam. Ele riu, mas não insistiu. Fez um sinal para os funcionários e em 40 minutos a carga estava descarregada, conferida, documentada. Assinei os papéis, recebi o comprovante, guardei tudo na pasta. Quando volta, Geraldo? Não sei ainda. Depende da próxima carga. Avisa quando souber. Sempre tem serviço para caminhoneiro bom. Agradeci, apertei a mão dele, voltei para o caminhão. Foi aí que meu celular tocou. Olhei a tela. Número desconhecido. DDD 62. Goiás. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz. Grave, controlada, perigosa. Geraldo Fernandes de Souza. Scania branco, placa MQH 7742. Carga de insumo agrícola. Origem Uberlândia, destino Bom Jesus do Piauí. Senti o sangue congelar. Quem tá falando? Você sabe quem tá falando. A voz fez uma pausa. Você pegou uma coisa que não era sua, Geraldo. Uma coisa que pertence à minha família. E eu quero de volta. Agenor Braga. Não sei do que o senhor tá falando. Sabe sim. E sabe também que eu vou achar ela. Não importa quanto tempo leve, não importa onde você esconda, eu vou achar. O coração batia forte no peito. E quando eu achar, continuou Agenor, você vai descobrir o que acontece com quem se mete nos negócios da minha família. Você e ela. Isso é ameaça? Isso é promessa. A linha ficou muda. Fiquei parado ali, o celular na mão, olhando para o nada. O barulho do depósito continuava ao redor, gente trabalhando, máquinas operando, vida seguindo. Mas para mim, tudo tinha parado. Eles sabiam meu nome, sabiam minha placa. Sabiam para onde eu estava indo. Como? Pensei rápido. O restaurante em Ipameri. Eu tinha parado lá, almoçado, deixado o caminhão no estacionamento. Qualquer um podia ter visto a placa, anotado, passado a informação. Em cidade pequena, informação circula rápido, e os Braga provavelmente tinham olhos em todo canto. O chip do celular de Renata. A gente tinha jogado fora, mas antes disso ele estava ligado por horas. Tempo suficiente para rastrear a direção.
calcular a rota, descobrir o destino provável, ou talvez fosse mais simples. Talvez alguém tivesse me visto saindo com o caminhão, seguido de longe, anotado o trajeto. Talvez tivesse gente da família Braga em cada cidade por onde eu passava, perguntando, observando, reportando. Não importava como. Importava que eles sabiam. E estavam vindo. Voltei para a pensão em velocidade. Estacionei na frente, desci correndo, bati na porta. Dona Francisca abriu, assustada com a minha pressa. "Geraldo, o que foi? Onde ela tá?" "No quarto dos fundos, mas..." Não esperei ela terminar. Atravessei a sala, o corredor, até chegar na porta do quarto. Bati 2 vezes. "Renata, sou eu. Abre." A porta abriu. Renata apareceu, o cabelo molhado, a camiseta que eu tinha emprestado ainda úmida nos ombros. Tinha tomado banho. Parecia melhor, mais descansada. Mas quando viu minha cara, a expressão mudou. "O que aconteceu?" "Eles sabem. Sabem meu nome, minha placa, para onde a gente está indo." O rosto dela ficou branco. "Como?" "Não sei, mas não importa. A gente precisa ir. Agora." Ela não discutiu. Pegou o vestido de noiva que tinha deixado dobrado numa cadeira, enfiou numa sacola plástica que Dona Francisca tinha emprestado, calçou os chinelos que também eram emprestados. "Tô pronta." Voltamos para a sala. Dona Francisca estava parada ali, os braços cruzados, o rosto preocupado. "Geraldo, o que está acontecendo? Vocês estão em perigo?" "É melhor a senhora não saber, Dona Francisca. Quanto menos souber, mais segura fica. Mas, por favor, confie em mim." Ela me olhou por um tempo longo, depois suspirou. "Vai com Deus, menino, e cuida dessa moça. Ela parece precisar." "Vou cuidar." Saímos, subimos no caminhão. Liguei o motor. "Para onde agora?" Renata perguntou. "Teresina, como a gente combinou." "Mas se eles sabem para onde a gente está indo, eles sabem que eu ia para Bom Jesus, não sabem do resto. E mesmo que saibam, Teresina é cidade grande, mais fácil de sumir." Ela não pareceu convencida, mas não tinha alternativa melhor. Saí da cidade pela estrada que levava ao norte. O sol estava alto, castigando o asfalto, fazendo o ar tremer no horizonte. O cerrado se estendia dos 2 lados, infinito, implacável. "Renata", eu disse depois de um tempo, "preciso que você me conte uma coisa." "O quê?" "Preciso que você me conte tudo sobre os Braga, tudo que você sabe, como eles operam, quem são os aliados, até onde vai o poder deles." Ela ficou em silêncio por um momento. "Por quê?" "Porque conhecer o inimigo é metade da batalha. E agora, querendo ou não, eles são meu inimigo também." Ela respirou fundo, olhou pela janela para o cerrado que passava. Depois começou a falar. A história dos Braga era velha. 3 gerações de poder acumulado, terra conquistada, gente subjugada. O avô de Mateus, um homem chamado Serafim Braga, tinha chegado na região de Ipameri no início dos anos 1950, vindo de Minas Gerais com nada além de um cavalo magro e uma ambição sem limite. Em 30 anos, Serafim transformou esse nada num império. Comprou terra de quem precisava vender, emprestou dinheiro a juros impossíveis, cobrou favores com sangue quando necessário. Teve 2 filhos, Joaquim, que herdou a capacidade de negociar, e Agenor, que herdou a capacidade de intimidar. Quando Serafim morreu, nos anos 80, a fazenda já tinha mais de 5.000 hectares. Gado, soja, milho. Uma fortuna construída sobre acordos escusos e violência silenciosa. Joaquim ficou com a parte produtiva. Agenor ficou com a parte suja. Era assim que funcionava, Renata explicou. Joaquim era a cara pública. Ia nas festas, nos eventos, falava com político, fazia doação para a igreja. Todo mundo gostava dele. Era simpático, educado, um cavalheiro. E Agenor? Agenor era a sombra.
Resolvia os problemas que Joaquim não podia resolver publicamente. Quando alguém devia e não pagava, Agenor visitava. Quando alguém falava demais, Agenor visitava. Quando alguém se metia onde não devia, Agenor visitava. Isso. Ela se abraçou, como se sentisse frio apesar do calor. Tem histórias, ela disse baixo. Histórias que o povo conta em Ipameri. De gente que sumiu, de fazendeiro que vendeu terra por preço de banana e foi embora no dia seguinte, de mulher que ousou recusar proposta de casamento e nunca mais foi vista. Você acha que são verdade? Eu acho que ninguém inventa história assim sem motivo, continuou. Contou que Joaquim tinha morrido há 10 anos, deixando Mateus como único herdeiro da parte dele. Mas Mateus era fraco, fraco de caráter, fraco de vontade, fraco de tudo. Tinha crescido na sombra do pai e do tio, nunca precisou lutar por nada, nunca aprendeu a tomar decisão sozinho. Quando eu conheci ele, continuou Renata, eu achei que era só timidez, que ele era reservado, cuidadoso. Só depois percebi que não era nada disso. Era medo, medo do tio, principalmente. Mateus não fazia nada sem consultar Agenor antes. Nada. Inclusive casar. Agenor aprovou o casamento porque achou que eu era adequada. Jovem, saudável, de família simples, que não ia criar problema. Perfeita para dar herdeiro e ficar quieta no canto. A amargura na voz dela era palpável. Ele me avaliou como gado, Geraldo. Olhou para os meus dentes, para os meus quadris e decidiu que eu servia para reprodução. E quando você disse que era infértil, quando eu disse, eu deixei de ter valor. Pior, eu virei uma afronta, uma humilhação pública. Agenor não perdoa a humilhação. Ficamos em silêncio por um tempo. A estrada foi passando, cidade pequena surgindo e sumindo, o cerrado dando lugar aos vales do Piauí. Você acha que ele vai desistir? Perguntei finalmente. Em algum momento vai largar mão? Renata olhou para mim. Os olhos castanhos estavam cheios de algo que eu não conseguia nomear. Medo, sim, mas também uma espécie de certeza terrível. Agenor Braga nunca desistiu de nada na vida dele. Nunca. Apertei o volante com força. Então a gente vai ter que fazer ele desistir. Já como? Ainda não sei, mas vou descobrir. A tarde foi passando, o sol foi descendo. A estrada foi mudando, o cerrado seco dando lugar a uma vegetação mais verde, mais viva. Estávamos entrando na bacia do rio Parnaíba, a região mais fértil do Piauí. Renata dormiu de novo. Dessa vez, o sono foi mais tranquilo, menos agitado. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse uma espécie de aceitação, de entrega. Quando a gente foge por tempo demais, chega uma hora que o corpo simplesmente desliga. Eu fiquei acordado, dirigindo, pensando na minha vida, nos 30 anos de estrada, nas escolhas que eu tinha feito e nas que eu tinha deixado de fazer. Lembrei de Marlene, do dia em que ela foi embora. A mala pequena na mão, Juliana de 10 anos chorando, agarrada na perna dela, e eu parado na porta sem saber o que dizer. Você não está aqui, Geraldo, Marlene tinha dito. Mesmo quando está em casa, você não está aqui. Sua cabeça está na estrada. Seu coração está na estrada. Sobra o quê pra gente? Eu tinha ficado em silêncio, porque ela tinha razão, porque eu não tinha defesa. Eu vou para casa da minha mãe, ela continuou, e vou levar Juliana. Você pode visitar quando quiser. Se quiser. Marlene, eu... Não, Geraldo, não diz nada. Já passou da hora de dizer. E foi embora. E eu deixei ir. Nos anos seguintes, eu visitei. No começo, toda semana. Depois, todo mês. Depois, a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. A distância foi crescendo, não em quilômetros, mas em silêncio. Juliana foi virando adolescente, depois adulta, e eu fui virando um estranho que aparecia de vez em quando com presente e culpa, até o dia em que ela me ligou e disse que não queria mais me ver.
Eu não briguei, não argumentei, aceitei, porque era mais fácil aceitar do que lutar. Porque lutar significava admitir que eu tinha errado, e admitir que eu tinha errado significava mudar. E mudar era a coisa mais difícil do mundo. Olhei para Renata dormindo no banco ao lado. Uma estranha que tinha entrado na minha vida por acaso, que estava me arrastando para uma briga que não era minha, que podia me custar tudo, mas pela primeira vez em muito tempo eu não queria fugir. Pela primeira vez em muito tempo eu queria ficar, queria ajudar, queria fazer a coisa certa, mesmo sem saber qual era. Talvez fosse tarde demais para consertar o passado, mas talvez não fosse tarde demais para construir um presente diferente. A estrada continuou. O sol se pôs, a noite chegou, e eu continuei dirigindo, para frente. Sempre para frente. Paramos num posto de combustível perto de Floriano, já quase na divisa do Piauí com o Maranhão. Era uma parada grande, com restaurante, loja de conveniência, banheiros limpos, caminhões estacionados em fila, motoristas circulando, o cheiro de diesel e café no ar. Renata acordou quando eu desliguei o motor. Onde a gente tá? Floriano. Metade do caminho para Teresina. A gente vai parar aqui? Preciso comer alguma coisa. Você também. E o caminhão precisa de diesel. Ela assentiu. Descemos. Caminhamos até o restaurante, um lugar amplo com mesas de plástico e televisão no canto passando jornal. Escolhi uma mesa afastada, de costas para a parede, de frente para a porta. Hábito de quem vive na estrada, sempre saber quem entra e quem sai. Pedimos comida, arroz, feijão, frango grelhado, salada, comida simples, mas boa. Renata comeu devagar no começo, depois foi acelerando, como se o corpo tivesse lembrado de repente que estava faminto. Faz quanto tempo que você não come direito? Perguntei. Ela pensou. 2 dias, acho. Antes do casamento, eu não conseguia comer de nervoso. E depois você estava fugindo. Não sobrou tempo para pensar em comida. Ficamos em silêncio por um tempo, comendo. A televisão no canto mostrava notícias de Brasília, política, economia, coisas que pareciam de outro mundo. Geraldo, Renata disse de repente. Por que você virou caminhoneiro? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Você parece inteligente, parece ter estudado. Podia ter feito outra coisa. Por que escolheu ficar trancado numa cabine de caminhão o dia inteiro? Pensei na resposta. Pensei em todas as respostas que eu podia dar. Dinheiro, aventura, liberdade. Todas eram verdade. Nenhuma era a verdade inteira. Porque na estrada, eu disse devagar, ninguém espera nada de mim. Ela franziu a testa. Como assim? Na vida normal, todo mundo espera alguma coisa. A mulher espera que você seja um bom marido. Os filhos esperam que você seja um bom pai. Os amigos esperam que você seja presente, leal, disponível. E quando você não consegue ser nada disso, a decepção dói. Dói demais. Tomei um gole de café. Na estrada não tem isso. A estrada só espera que você dirija, que você entregue a carga no prazo, que você siga as regras de trânsito. É simples, é claro, é possível. Mas é solitário. Mas solidão dói menos que decepção. Ela ficou me olhando com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que eu queria mostrar. Você está errado, ela disse baixo. Em quê? Em achar que solidão dói menos. Solidão dói igual. Só que a dor é mais silenciosa, vai corroendo por dentro sem fazer barulho, até o dia que você acorda e percebe que não sobrou nada. Não respondi, porque ela tinha razão. Eu sei porque eu vivi isso, ela continuou. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei tão sozinha que achei que ia sumir, que ia acordar um dia e simplesmente não existir mais, que ninguém ia notar. Por isso você aceitou casar com Mateus. Por isso eu aceitei. Não porque eu amava ele, mas porque eu não aguentava mais a solidão. Qualquer companhia parecia melhor que nenhuma.
Ela baixou os olhos para o prato. Eu estava errada. Companhia ruim é pior que solidão. Muito pior. O silêncio voltou. Pesado, mas não desconfortável. O silêncio de duas pessoas que tinham se mostrado mais do que pretendiam e estavam processando o que tinham visto. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De quê? De ter me ajudado? De ter se metido nessa confusão toda? Pensei na pergunta. Pensei em Agenor Braga, na ameaça, no perigo que estava correndo. Não, eu disse. Não me arrependo. Mesmo com tudo que pode acontecer, mesmo com tudo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Você é um homem estranho, Geraldo. Eu sei. Terminamos de comer. Paguei a conta. Saímos do restaurante. Foi aí que eu vi. Do outro lado do estacionamento, estacionando devagar, uma caminhonete prata. A mesma caminhonete prata. Dessa vez eu tinha certeza. Agarrei o braço de Renata, puxei ela para trás de uma carreta estacionada. O que foi? Ela perguntou assustada. Eles estão aqui. O rosto dela ficou branco. Como? Não sei, mas estão. A caminhonete prata do outro lado. Ela espiou por cima do meu ombro. Vi o momento em que ela reconheceu. É o carro do Dimas, ela sussurrou. Um dos homens de Agenor. Quantos costumam andar juntos? 2, 3, depende do serviço. Armados? Ela hesitou. Provavelmente. Minha mente trabalhou rápido. O caminhão estava estacionado do outro lado do posto, perto das bombas de diesel. Para chegar nele, a gente teria que atravessar o estacionamento inteiro. Muito exposto. Muito arriscado. Tem outra saída? Renata perguntou. Pelos fundos do restaurante, talvez, mas mesmo assim o quê? Mesmo assim, eles vão ver o caminhão. Vão saber que a gente estava aqui. Vão continuar seguindo. Ela respirou fundo. Vi as engrenagens trabalhando na cabeça dela. Então a gente precisa de outro transporte. O quê? A gente abandona o caminhão. Pega carona com outro motorista, chega em Teresina de outro jeito. E o caminhão? Você pega ele depois, quando for seguro. Era loucura. Abandonar o Scania, meu ganha-pão, minha casa sobre rodas. Deixar ele ali, sozinho, à mercê de qualquer coisa. Mas a alternativa era pior. Tá bem, eu disse. Vamos. Saímos por trás da carreta, caminhando agachados, usando os caminhões estacionados como cobertura. O coração batia forte no peito. Cada passo parecia fazer barulho demais. Cada sombra parecia esconder um perigo. Chegamos nos fundos do restaurante. Uma porta de serviço, lixeiras, caixas empilhadas. Ao lado, um caminhão-tanque com placa do Maranhão, o motor ligado, pronto para partir. O motorista estava do lado de fora, conferindo os pneus. Um homem de uns 40 anos, barba grisalha, boné surrado. Tomei uma decisão. Caminhei até ele. Companheiro, eu disse baixo, preciso de um favor. Ele me olhou desconfiado. Que tipo de favor? Preciso de uma carona até Teresina, para mim e para a moça ali. Ele olhou para Renata, que estava parada na sombra, nervosa. Por que não vai no seu próprio caminhão? Porque tem gente atrás de nós que não pode saber que a gente saiu. O homem ficou em silêncio por um momento. Vi ele avaliando a situação, avaliando o risco. Tá devendo para alguém? Não. A moça tá fugindo de uma família perigosa. Eles querem levar ela de volta à força. Que tipo de família? Do tipo que faz gente sumir. Outro silêncio. O homem coçou a barba. Você é caminhoneiro? 31 anos de estrada. Placa? MQH 7742. Scania branco. Tá estacionado lá na frente. Ele me olhou nos olhos, procurando mentira, procurando enganação. Não encontrou. Sobe, ele disse finalmente. Mas se der problema, você assume a responsabilidade. Assumo. Fiz sinal para Renata. Ela veio correndo, subiu na cabine do caminhão-tanque. Eu subi atrás. O motorista deu a volta, entrou, sentou no banco. Me chamo Valdir, ele disse.
E vocês? Geraldo, ela é Renata. Prazer. Agora abaixa essa moça e reza para ninguém ter visto. Ele engatou a primeira. O caminhão começou a se mover. Pelo retrovisor, vi o posto de combustível ficando para trás. Vi a caminhonete prata estacionada. Vi 2 homens descendo dela, olhando ao redor. Não viram a gente. Soltei o ar. Valdir, eu disse, eu te devo uma. Me deve 2, carona e silêncio, mas pode deixar que eu cobro um dia. Ele acelerou. O caminhão-tanque ganhou a estrada. A noite se fechou ao redor. E nós continuamos fugindo, sempre fugindo. Valdir dirigia em silêncio. O tipo de silêncio que caminhoneiro aprende a respeitar. Sem pergunta, sem julgamento, sem curiosidade além do necessário. 30 anos de estrada ensinam a gente a reconhecer quando alguém precisa de espaço. O caminhão-tanque balançava diferente do meu Scania. Mais pesado, mais lento nas curvas, o diesel chacoalhando no tanque com um som abafado que parecia respiração. Renata estava espremida entre eu e Valdir, os ombros tensos, os olhos fixos na estrada que os faróis iam revelando. Ninguém falou por quase 1 hora. Foi Valdir quem quebrou o silêncio. Essa família que está atrás de vocês, ele disse sem tirar os olhos da estrada. É gente grande? Grande como? Perguntei. Grande de ter terra, ter poder, ter político no bolso. É gente assim. Ele assentiu devagar, como se a resposta confirmasse alguma coisa que ele já sabia. Conheço esse tipo. Tem em todo canto do Brasil. Família que manda na cidade, na polícia, no cartório. Família que decide quem vive bem e quem vive mal. Quem fica e quem vai embora. Renata se mexeu no banco. O senhor já teve problema com gente assim? Valdir ficou em silêncio por um momento. Depois, soltou um suspiro longo. Tive, há muitos anos, no Maranhão, de onde eu venho. Ele não continuou. Não pedimos que continuasse. Algumas histórias a gente conta quando quer, não quando perguntam. A estrada foi passando, placas indicando distâncias. Teresina, 180 quilômetros. Teresina, 150 quilômetros. A noite estava clara, lua quase cheia, o cerrado prateado dos 2 lados como um mar de prata. Essa sua prima, eu disse para Renata. Você tem certeza que ela vai ajudar? Não tenho certeza de nada. A resposta veio seca, honesta. Faz 5 anos que a gente não se fala. Última vez foi no enterro da minha mãe. Ela apareceu, ficou meia hora, foi embora. Nem me abraçou direito. Por que vocês se afastaram? Renata demorou para responder. Porque eu fui orgulhosa. Quando minha mãe ficou doente, Luísa ofereceu ajuda. Ofereceu dinheiro, ofereceu levar a gente para Teresina, onde o hospital era melhor, e eu recusei. Disse que a gente se virava, que não precisava de caridade. Ela baixou os olhos. Minha mãe morreu 6 meses depois. E eu nunca mais consegui olhar para Luísa sem sentir vergonha. Vergonha de quê? De ter sido burra. De ter deixado o orgulho falar mais alto. De ter negado ajuda que podia ter dado mais tempo para minha mãe. Mais conforto. Mais dignidade. A voz dela falhou. Eu sei que não foi só isso que matou ela. Sei que o câncer ia levar ela de qualquer jeito. Mas talvez não tão rápido. Talvez não com tanta dor. Estendi a mão, coloquei no ombro dela. Não disse nada. Às vezes, a presença fala mais que palavra. E agora, ela continuou, eu vou aparecer na porta da Luísa, fugindo de um casamento fracassado, sem dinheiro, sem documento, sem nada. Vou pedir a mesma ajuda que recusei 5 anos atrás. Você acha que ela vai negar? Não sei. Talvez. Eu mereceria se ela negasse. Valdir, que tinha ficado em silêncio, falou de repente. Família é coisa complicada, ele disse. Mas no fim das contas, sangue puxa. Sua prima pode estar magoada, pode estar ressentida, mas quando vir você precisando, o instinto vai falar mais alto. O senhor acha? Eu acho. Já vi muita coisa nessa vida.
Já vi irmão que não se falava há 20 anos se abraçar no leito de morte do pai. Já vi mãe que tinha abandonado o filho aparecer do nada quando soube que ele estava passando necessidade. A gente guarda mágoa, guarda rancor, mas quando o momento aperta, a gente lembra que veio do mesmo lugar. Renata não respondeu, mas vi que as palavras tinham entrado, tinham plantado uma semente de esperança no meio de tanto medo. A estrada continuou. Teresina, 100 quilômetros. Teresina, 80 quilômetros. Estávamos chegando. Valdir nos deixou na entrada da cidade, num posto de combustível grande na beira da BR. Daqui vocês se viram, ele disse. Eu tenho que seguir para o terminal, não posso entrar na cidade com vocês. Entendemos, eu disse. Obrigado, Valdir, de verdade. Ele me olhou nos olhos. Cuida dessa moça, Geraldo. Ela parece ter sofrido demais para a idade que tem. Vou cuidar. Descemos do caminhão. Valdir buzinou uma vez, acenou pela janela e foi embora. O caminhão-tanque sumiu na escuridão, as luzes traseiras ficando cada vez menores, até virarem pontos vermelhos, e depois, nada. Ficamos ali, eu e Renata, parados no estacionamento do posto, olhando para a cidade que se estendia à frente. Teresina, luzes, prédios, movimento mesmo àquela hora. Uma cidade de verdade, grande o suficiente para uma pessoa sumir se quisesse. E agora? Renata perguntou. Agora a gente acha sua prima. São 2 da manhã, Geraldo. Não posso aparecer na casa dela a essa hora. Então a gente espera amanhecer. Tem um hotel ali na frente. A gente pega um quarto, descansa um pouco e de manhã você vai falar com ela. Ela hesitou. Hotel custa dinheiro. Eu não tenho nada. Eu tenho. Não muito, mas o suficiente. Geraldo, eu não posso. Pode sim. E vai. Vem. Caminhamos até o hotel. Era um lugar simples, 3 andares, fachada de azulejo branco, letreiro de neon piscando. Entrei na recepção, pedi um quarto com 2 camas. O recepcionista, um rapaz sonolento de óculos, nem olhou direito pra gente. Pegou meu documento, anotou alguma coisa, entregou a chave. Quarto 207, 2º andar. Café da manhã das 6 às 9. Subimos. O quarto era pequeno, mas limpo. 2 camas de solteiro, uma televisão antiga, um banheiro com chuveiro e uma janela que dava para a rua. Não era luxo, mas era seguro. Era o que a gente precisava. Renata sentou numa das camas. De repente, toda a atenção que ela vinha segurando pareceu desabar. Os ombros caíram, o rosto se contraiu e ela começou a chorar. Não era choro de barulho, era choro silencioso, daqueles que sacodem o corpo inteiro, mas não fazem som. O tipo de choro que a gente guarda por tempo demais e que quando sai, sai de uma vez. Sentei na outra cama, de frente para ela. Não falei nada, não tentei consolar com palavras vazias. Só fiquei ali, presente, enquanto ela chorava tudo o que precisava chorar. Demorou um tempo. 5 minutos, 10, não sei. Quando finalmente parou, ela ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia alguma coisa diferente neles. Alguma coisa mais leve. Desculpa, ela disse, a voz rouca. Não tem que pedir desculpa. Eu não queria desabar assim. Você segurou firme por 2 dias, Renata. Fugiu de um casamento, de uma família perigosa, atravessou meio Brasil escondida num caminhão. Chorar não é fraqueza. É o corpo cobrando o que você deve. Ela secou o rosto com a manga da camiseta. Você é gentil, Geraldo. Mais gentil do que eu merecia encontrar. Você não sabe o que merecia. Ninguém sabe. A vida vai dando as coisas e a gente vai aceitando. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Por que você não foi assim com sua filha? A pergunta doeu. Doeu porque era justa. Porque com ela eu tinha medo. Eu disse baixo. Medo de errar. Medo de decepcionar. Medo de não ser o pai que ela precisava. E quando a gente tem medo demais, a gente congela. Fica parado. Finge que o problema não existe. E comigo você não tem medo? Tenho, mas é diferente. Diferente como?
Pensei na resposta. Com você, eu não tenho nada a perder. Você não espera nada de mim. Não tem expectativa, não tem cobrança, não tem história. Eu posso ser quem eu quiser ser, fazer o que eu achar certo, sem medo de não corresponder. Isso é triste. É, mas é verdade. Ela ficou em silêncio. Depois, devagar, estendeu a mão e segurou a minha. Quando isso tudo acabar, ela disse, você devia ligar para sua filha. Ela não quer falar comigo. Talvez ela também tivesse medo. Medo de ser rejeitada, de ser abandonada de novo. Às vezes, a raiva é só medo disfarçado. Não respondi, mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Agora descansa, eu disse, soltando a mão dela. Amanhã vai ser um dia difícil. Ela assentiu. Deitou na cama, puxou o lençol até o queixo, fechou os olhos. Em poucos minutos, a respiração ficou lenta, regular. Dormiu. Eu fiquei acordado, sentado na outra cama, olhando pela janela, pensando em Juliana. Na última vez que eu tinha visto ela, há 3 anos, estava diferente, adulta, com uma vida que eu não conhecia. Tinha me olhado com aqueles olhos que eram iguais aos da mãe e tinha dito que não queria mais me ver. E eu tinha aceitado. Tinha aceitado porque era mais fácil, porque doía menos do que lutar, porque eu era covarde. Renata tinha razão. Às vezes a raiva é só medo disfarçado. Talvez Juliana também tivesse medo. Medo de me deixar entrar de novo e eu ir embora. Medo de acreditar e ser decepcionada. Medo de amar um pai que nunca tinha sabido ser pai. E eu, em vez de insistir, em vez de mostrar que dessa vez seria diferente, tinha simplesmente desistido. Olhei para o meu celular. O número de Juliana ainda estava salvo. Eu nunca tinha apagado. Eram quase 3 da manhã, hora errada para ligar para qualquer pessoa. Mas mandei uma mensagem. Filha, é o seu pai. Sei que você não quer falar comigo e eu respeito. Só queria dizer que eu penso em você todo dia e que eu sinto muito, por tudo. Não esperei resposta. Coloquei o celular de lado, deitei na cama, fechei os olhos. O sono demorou a vir, mas quando veio, foi profundo. Acordei com o sol entrando pela janela. Demorei 1 segundo para lembrar onde estava. Hotel em Teresina. Fuga. Renata. Olhei para o lado. A cama dela estava vazia. O pânico veio instantâneo. Levantei de um pulo, o coração disparado. Olhei para o banheiro, a porta estava aberta, vazio. Olhei para o quarto inteiro, nada. Ela tinha ido embora, tinha desistido, fugido de novo. Foi aí que vi o bilhete. Um papel dobrado em cima do criado mudo, escrito com a caneta do hotel. Fui comprar roupa. Não podia continuar com sua camiseta para sempre. Volto logo, não se preocupa. R. Soltei o ar. Sentei na cama, as mãos tremendo. Tinha me assustado mais do que queria admitir. A ideia de ela ter ido embora, de ter sumido sem explicação, tinha me deixado em pânico. Quando foi que essa mulher tinha se tornado tão importante? Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. Vi um homem cansado, barba por fazer, olhos fundos. Um homem que tinha atravessado 2 dias de tensão e medo e ainda não tinha tido tempo de processar tudo. Peguei o celular. Tinha uma mensagem. O coração disparou de novo, mas não era de Juliana. Era de um número desconhecido. Geraldo, aqui é Ademir do Depósito de Bom Jesus. Apareceu uns homens aqui procurando você. Disseram que você tinha uma coisa que era deles. Não falei nada, mas achei que você devia saber. Cuidado. Então eles tinham ido até Bom Jesus. Tinham ido no depósito, perguntado por mim. Estavam rastreando cada passo, mas como tinham chegado tão longe tão rápido? Pensei. Pensei no posto de combustível em Floriano, onde a gente tinha parado para comer. Pensei na caminhonete prata que tinha aparecido lá. Pensei no caminhão que a gente tinha abandonado. O caminhão
Claro, se eles tinham achado o caminhão no posto de Floriano, tinham como saber que eu não estava mais nele. Mas não tinham como saber para onde eu tinha ido, a não ser que tivessem colocado o rastreador, não no celular de Renata, no caminhão, filho da mãe. Tinham me rastreado esse tempo todo, não pelo chip, não pelo celular, pelo Scania. Tinham colocado alguma coisa no caminhão lá em Ipameri, talvez enquanto eu almoçava, talvez enquanto Renata se escondia. Por isso sabiam para onde eu estava indo. Por isso apareciam em cada lugar onde eu parava. A única coisa boa era que agora o caminhão estava em Floriano, a 200 quilômetros daqui. Se eles ainda estavam seguindo o rastreador, estavam procurando no lugar errado. Mas por quanto tempo? A porta do quarto se abriu. Renata entrou carregando uma sacola de plástico. Estava vestindo uma roupa diferente, calça jeans simples, camiseta azul, chinelo de dedo. Roupa de gente comum, roupa de quem quer passar despercebida. Achei uma loja de roupa usada perto daqui, ela disse. Gastei pouco. Ficou bem. Ela sorriu, mas o sorriso morreu quando viu minha cara. O que foi? Contei. Contei sobre a mensagem de Ademir, sobre minha teoria do rastreador, sobre como eles tinham nos seguido esse tempo todo. O rosto dela foi ficando cada vez mais pálido. Então eles sabem que a gente estava em Floriano. Sabem, e vão descobrir que a gente não está mais lá. Vão, e vão vir para cá. Provavelmente, ela sentou na cama. As mãos tremiam de novo. Então não acabou, ela disse baixo. Nunca vai acabar. Vai acabar sim. Como? Eles têm dinheiro, têm poder, têm gente em todo lugar. Como eu vou escapar de gente assim? Levantei, fui até ela, ajoelhei na frente. Escuta, eu disse, segurando as mãos dela. A gente vai na sua prima agora. Você explica a situação, pede ajuda. Se ela aceitar, a gente pensa no próximo passo. Se ela não aceitar, a gente pensa em outra coisa. Que outra coisa? Não sei ainda, mas a gente pensa. Você continua dizendo a gente. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Por que você continua me ajudando? Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Podia ter me deixado em Bom Jesus, podia ter me deixado em Floriano, podia ir embora agora e eu não ia te culpar. Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos que tinham visto tanta coisa em tão pouco tempo, para aquele rosto que tinha chorado, tinha fugido, tinha aguentado mais do que devia. Porque eu não quero ir embora. A frase saiu antes que eu pudesse pensar, mas era verdade. Porque faz muito tempo que eu não me importo com nada, eu continuei. Faz muito tempo que eu só existo sem viver de verdade. E aí você apareceu, do nada, escondida atrás do banco do meu caminhão. E de repente eu tinha um motivo. Um motivo para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, para me importar com alguma coisa. Geraldo, eu sei que é loucura, eu sei que a gente se conhece há 2 dias, eu sei que isso tudo pode acabar mal, mas eu prefiro acabar mal tentando do que voltar para a estrada vazia e fingir que nada aconteceu. Ela ficou me olhando. Os olhos dela brilhavam, mas não de lágrima, de outra coisa. Você é um homem bom, Geraldo, um homem muito bom. Não sou, não. Sou só um homem tentando consertar o que errou. Às vezes isso é a mesma coisa. Ela se inclinou para frente. Por um segundo, achei que ia me beijar. Mas ela só encostou a testa na minha, os olhos fechados, respirando devagar. Ficamos assim por um tempo. 2 estranhos que tinham virado menos estranhos. 2 pessoas quebradas tentando juntar os pedaços. Depois ela se afastou. Vamos, ela disse. Vamos ver minha prima. Luísa morava num bairro de classe média de Teresina, desses com casa geminada, calçada estreita, árvore plantada na frente. Encontramos o endereço perguntando num posto de saúde que Renata lembrava vagamente. A funcionária conhecia Luísa, era vizinha. Deu a rua, o número, as coordenadas. Paramos na frente da casa.
Uma construção simples, pintada de amarelo claro, com portão de ferro e um jardim pequeno onde cresciam roseiras. Tinha um carro na garagem, um Gol prata. Alguém estava em casa. Renata ficou parada na calçada, olhando para o portão como se fosse a boca de um dragão. E se ela não quiser me ver? Aí a gente agradece e vai embora. E se ela me culpar? Pela minha mãe, por tudo? Aí você pede desculpa e deixa ela decidir se aceita ou não. E se... Renata. Ela me olhou. A única forma de saber é ir lá. Ela respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. Depois abriu. Tá, vamos. Caminhamos até o portão. Renata tocou a campainha. O som ecoou dentro da casa. Passos. Uma sombra se movendo atrás da cortina. A porta se abriu. Uma mulher apareceu. Uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, avental de cozinha. O rosto era parecido com o de Renata. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do nariz, o mesmo jeito de franzir a testa. Por um segundo, ninguém falou nada. Depois Luísa arregalou os olhos. Renata! Oi, Luísa. Outro silêncio. Luísa olhou para Renata, olhou para mim, olhou para Renata de novo. O que você está fazendo aqui? Eu preciso de ajuda. A frase saiu simples, direta, sem desculpa. Renata tinha decidido não mentir, não enrolar, não fingir que era uma visita casual. Ajuda? Luísa repetiu. Depois de 5 anos sem dar notícia, você aparece na minha porta pedindo ajuda? Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu errei, que fui orgulhosa, que te magoei. Mas eu não tenho mais ninguém, Luísa. Ninguém no mundo. Luísa ficou parada. Uma mão segurando a porta, a outra no quadril. O rosto era uma mistura de surpresa, raiva e alguma coisa mais que eu não conseguia identificar. O que aconteceu? Ela perguntou finalmente. Renata contou. Contou tudo. O casamento, a revelação no altar, a fuga, a perseguição. Contou sobre eu, sobre o caminhão, sobre a viagem. Contou sobre os Braga, sobre a Genor, sobre a ameaça. Luísa ouviu em silêncio. O rosto foi mudando enquanto ela ouvia. A raiva foi cedendo lugar à preocupação, depois ao medo, depois a alguma coisa que parecia determinação. Quando Renata terminou, Luísa ficou parada por um tempo longo. Você fugiu de um casamento com a família Braga, ela disse devagar. A família Braga de Ipameri? Aqueles Braga? Aqueles Braga. Renata, eles são... Eu sei o que eles são. Luísa me olhou. E você é quem? Geraldo, caminhoneiro. Ajudei ela a fugir. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Ela me estudou por um momento. Procurando mentira, procurando interesse, não encontrou. Depois olhou de volta para Renata. Você é uma idiota, ela disse. Sabia disso? Sei. Poderia ter me procurado antes. Poderia ter contado que estava noivando com gente desse tipo. Eu sei. Poderia ter pedido ajuda quando sua mãe estava doente, em vez de bancar a orgulhosa. Eu sei, Luísa. Eu sei de tudo. Os olhos de Renata encheram de lágrima. A voz falhou. Eu errei. Em tudo. Sempre. E agora eu tô aqui na sua porta, sem ter mais ninguém no mundo, pedindo para você fazer o que eu nunca fiz, pedindo para você me perdoar. O silêncio se esticou. Pareceu durar uma eternidade. Depois Luísa suspirou. Abriu o portão. Entra, ela disse. As duas. Vou fazer café. Renata soltou o ar. As lágrimas escorreram, mas ela não tentou limpar. Obrigada. Ela sussurrou. Obrigada. Não me agradece ainda. A gente tem muito o que conversar. Entramos. A casa era simples por dentro, mas arrumada, cuidada. Sala pequena, sofá de veludo, televisão antiga, fotos na parede, fotos de família. Uma delas mostrava 2 meninas de vestido florido sorrindo para a câmera. Renata e Luísa, crianças. Antes de tudo, Luísa foi para a cozinha. Ouviu o barulho da cafeteira, de xícaras sendo colocadas no balcão.
Renata ficou parada no meio da sala, olhando as fotos, perdida em memórias que eu não conhecia. Sentei no sofá. Esperei. Luísa voltou com uma bandeja. Café, açúcar, 3 xícaras. Colocou na mesa de centro, serviu todo mundo. Agora, ela disse, sentando numa poltrona de frente pra gente. Me conta tudo de novo. Devagar. Desde o começo. Renata contou de novo, com mais detalhes dessa vez. As perguntas de Luísa foram pontuais, precisas. Queria saber datas, nomes, lugares. Queria entender a dimensão do problema. Quando Renata terminou de novo, Luísa ficou em silêncio por um tempo. Eles vão vir atrás de você, ela disse finalmente. Você sabe disso, né? Sei. E vão acabar achando. Gente com o poder dos Braga sempre acha. Eu sei. Então o que você pretende fazer? Renata olhou para mim, depois de volta para Luísa. Eu não sei, ela admitiu. Eu só queria parar de correr por um minuto, ter um lugar para ficar, pensar no que fazer. Luísa assentiu devagar. Você pode ficar aqui, ela disse. Por enquanto, mas não pode ficar escondida para sempre. Eu sei. A gente precisa de um plano de verdade. Alguma coisa que faça eles desistirem de vez. E o que seria isso? Luísa pensou. Não sei ainda, mas vou descobrir. Ela se virou para mim. E você, Geraldo? Qual é seu papel nisso tudo? Olhei para Renata, olhei para Luísa, olhei para as minhas próprias mãos. Eu vou fazer o que precisar, eu disse, até o fim. Luísa me estudou por um momento longo. Você gosta dela, ela disse. Não era pergunta. Não respondi, mas ela viu a resposta no meu rosto. Tá bem, ela disse, se levantando. Vocês descansam hoje. Amanhã a gente pensa no que fazer. Ela saiu da sala. Ouvi passos subindo a escada, uma porta se fechando. Ficamos eu e Renata, sozinhos, o café esfriando na mesa entre nós. Ela é durona, eu disse. Sempre foi, desde criança. Mas te aceitou de volta. Renata sorriu, um sorriso pequeno, mas real. É, aceitou. Isso é bom. É muito bom. Ela olhou para mim. Geraldo, o que Luísa disse sobre você gostar de mim? Ela estava só. É verdade? A pergunta ficou no ar entre nós. Pesada. Importante. Olhei para ela, para aquela mulher que eu conhecia há menos de 3 dias, que tinha entrado na minha vida por acaso, que tinha me arrastado para uma confusão que não era minha, que tinha me feito sentir coisas que eu achava que não ia sentir mais. Eu disse baixo. É verdade. Ela não disse nada. Só se inclinou para frente, pegou minha mão, segurou firme. Obrigada, ela disse. Por quê? Por ser honesto. Ficamos assim, de mãos dadas, em silêncio. Lá fora, o sol da manhã brilhava forte. Um novo dia começando. Novos problemas para enfrentar. Mas naquele momento, sentado naquela sala, segurando a mão daquela mulher, eu senti alguma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. 3 dias se passaram. 3 dias de espera, de silêncio, de olhar pela janela cada vez que um carro passava na rua. 3 dias em que Renata mal saiu do quarto que Luísa tinha preparado para ela e eu dormia no sofá da sala, acordando a cada barulho, a cada sombra. Mas eles não vieram. No 4º dia, entendi por quê. Luísa chegou em casa no fim da tarde com um envelope pardo na mão. Tinha saído de manhã sem dizer aonde ia, só que tinha um assunto para resolver. Quando entrou na sala, o rosto dela era diferente. Tinha uma expressão que eu não conseguia decifrar. Senta, ela disse para Renata. Você também, Geraldo. Sentamos. Luísa colocou o envelope na mesa de centro. Eu tenho um amigo, ela começou. Advogado. Trabalha com casos de violência doméstica, perseguição, essas coisas. Contei a situação para ele, sem dar nome, só para entender as opções. E? Renata perguntou, a voz tensa. E ele disse que se você tiver provas de ameaça, pode pedir medida protetiva.
pode registrar boletim de ocorrência por perseguição, constrangimento ilegal, ameaça. Pode fazer barulho. Barulho? Barulho legal, oficial, do tipo que aparece em jornal. Renata franziu a testa. E isso ia adiantar alguma coisa? Os Braga têm político no bolso, tem juiz amigo, tem poder local, Luísa interrompeu. Em Ipameri, em Goiás, eles mandam. Mas aqui é Piauí. E meu amigo tem contato com gente do Ministério Público, com jornalista, com promotor que não gosta de coronel metido a dono do mundo. Ela abriu o envelope, tirou de dentro uma folha de papel. Isso aqui é uma notícia que saiu ontem num site de Goiás. Pequena, quase escondida, mas saiu. Pegou a folha, leu em voz alta. Família tradicional de Ipameri é alvo de denúncia anônima por ameaças e perseguição. Segundo a denúncia, membros da família Braga teriam perseguido uma mulher que desistiu de casamento com o herdeiro da família. Polícia Civil abriu investigação preliminar. Renata arregalou os olhos. Quem fez essa denúncia? Luísa guardou a folha. Meu amigo. Com as informações que eu passei. Anônima, claro, mas o suficiente para acender uma luz. E isso vai fazer eles pararem. Sozinho não, mas é o começo. Se eles vierem atrás de você agora, vão estar sendo observados. Qualquer coisa que fizerem vai aparecer. Vai ter testemunha, vai ter registro, vai ter consequência. Luísa se inclinou para frente. Gente como os Braga, ela disse, só tem poder porque ninguém enfrenta. Porque todo mundo tem medo, todo mundo fica quieto, todo mundo deixa passar. Mas quando alguém levanta a voz, quando alguém mostra que está prestando atenção, eles recuam, porque no fundo eles são covardes. Renata ficou em silêncio por um tempo longo, processando. Você acha que vai funcionar? Ela perguntou finalmente. Eu acho que é a melhor chance que a gente tem. Funcionou. Não da noite para o dia. Não sem medo, não sem tensão. Mas funcionou. Nas semanas seguintes, Luísa e o amigo advogado foram construindo um cerco. Mais denúncias anônimas. Mais matérias em sites locais. Um promotor de Goiânia que se interessou pelo caso. Uma deputada estadual que mencionou a cultura de impunidade de famílias poderosas no interior numa entrevista. Os Bragas sentiram a pressão. Primeiro, a caminhonete prata parou de aparecer. Depois, as mensagens de ameaça cessaram. Depois, soube por Ademir que Agenor tinha viajado para São Paulo resolver negócio e não tinha previsão de volta. 2 meses depois, Renata conseguiu voltar a Ipameri para buscar seus documentos e suas poucas coisas. Foi escoltada por 2 policiais civis e um advogado. Ninguém da família Braga apareceu. A igreja onde ela quase tinha casado estava vazia quando ela passou na frente. O vestido de noiva, que ela tinha guardado esse tempo todo, foi doado para uma instituição de caridade. Não preciso mais dele, ela me disse quando voltou. Não preciso de nada daquilo. E eu? Eu voltei para Floriano buscar meu caminhão. Estava lá ainda, estacionado no mesmo posto coberto de poeira, com uma multa de estacionamento irregular que eu paguei sem reclamar. Tinha um rastreador escondido embaixo do para-choque traseiro do tamanho de uma caixa de fósforo. Arranquei, joguei no mato, voltei para a estrada, fiz mais algumas viagens. Uberlândia, Bom Jesus, Teresina, a rotina de sempre. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Uma noite, parado num posto de combustível perto de Picos, peguei o celular e olhei para a mensagem que tinha mandado para Juliana semanas atrás. Ela não tinha respondido, mas eu mandei outra. Filha, sei que você não quer falar comigo. Tudo bem, mas eu vou continuar mandando mensagem de vez em quando, só para você saber que eu tô aqui, que eu penso em você, que eu te amo, mesmo tendo sido um pai ruim. Se um dia você quiser conversar, eu vou estar esperando. Não esperei resposta. Guardei o celular, voltei para a estrada. 3 dias depois, meu celular apitou. Uma mensagem de Juliana. Pai,
A gente pode conversar, mas devagar. Tá bom? Li a mensagem 3 vezes. 4, 5. Depois respondi. Tá bom, filha. Devagar tá bom. 6 meses depois, eu estava em Teresina de novo. Não de passagem dessa vez, de propósito. Estacionei o caminhão na frente da casa de Luísa. A mesma casa amarela, o mesmo portão de ferro, as mesmas roseiras no jardim. Desci. Toquei a campainha. Renata abriu a porta. Estava diferente. O cabelo mais longo, a pele mais corada, os olhos mais leves. Usava um vestido simples, azul claro, e estava descalça. Tinha um sorriso no rosto. Você veio, ela disse. Eu disse que vinha. Eu sei, mas às vezes as pessoas dizem e não fazem. Eu não sou as pessoas. Ela riu, um riso leve, solto, sem medo. Não, você não é. Entrei na casa. Luísa estava na cozinha fazendo café. Acenou para mim, sorriu, voltou para o fogão. Tinha aceitado minha presença na vida da prima como tinha aceitado tudo mais, com pragmatismo e uma pitada de desconfiança. Sentei no sofá. Renata sentou do meu lado. Como foi a viagem? Ela perguntou. Longa, mas boa. Você trouxe o caminhão? Trouxe. Vai ficar quanto tempo? A pergunta ficou no ar. Eu sabia o que ela estava perguntando de verdade. Depende, eu disse. De quê? De você. Ela me olhou. Aqueles olhos castanhos que eu tinha visto pela primeira vez, cheios de medo, atrás do banco do meu caminhão, agora estavam cheios de outra coisa. Eu não posso te pedir para largar a estrada, ela disse baixo. Sei que é sua vida. Não tô pedindo para você pedir. Então o quê? Peguei a mão dela. A mesma mão que eu tinha segurado tantas vezes nos últimos meses, em momentos de medo, de incerteza, de esperança. Eu passei 30 anos fugindo, eu disse. Fugindo de casa, de família, de responsabilidade. Achando que a estrada era liberdade, quando na verdade era só um jeito de não encarar a vida de frente. Fiz uma pausa. Mas aí você apareceu, escondida no meu caminhão, vestida de noiva, pedindo para eu não te entregar. E tudo mudou. Geraldo, eu não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar. Quero parar de fugir, quero ficar. Os olhos dela brilharam. Ficar como? Do jeito que der. Posso fazer viagens mais curtas, posso ficar mais tempo aqui entre uma e outra, posso, sei lá, posso aprender a ser uma pessoa de novo, uma pessoa que fica. Ela não disse nada, só se inclinou para frente e me beijou. Um beijo leve, suave, cheio de promessa. Quando se afastou, tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas diferentes, lágrimas boas. Tá bem, ela disse. Vamos tentar. Mais tarde, naquela noite, saí para caminhar sozinho. A rua estava quieta, as casas com as luzes acesas, o céu cheio de estrelas. O mesmo céu que eu via da estrada, mas diferente agora, mais perto, mais real. Pensei em tudo o que tinha acontecido. No vestido branco na beira da estrada, na fuga, na perseguição, no medo, nos dias de incerteza, nas noites sem dormir, nas escolhas que eu tinha feito sem saber onde iam dar. E pensei no que tinha aprendido. Que às vezes a salvação aparece quando a gente menos espera. Que às vezes a pessoa que precisa de ajuda acaba ajudando quem ajuda. Que às vezes a estrada mais longa é a que leva para casa. Eu tinha passado a vida inteira fugindo. Fugindo do passado, do presente, de mim mesmo. Mas não dava mais para fugir. Tinha chegado a hora de ficar. Quando voltei para a casa de Luísa, Renata estava sentada na varanda, esperando. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo. No que você estava pensando? Sentei do lado dela. Olhei para o céu, para as estrelas, para a cidade que dormia ao redor. Estava pensando, eu disse, que às vezes a gente encontra o caminho certo no lugar mais errado. Ela sorriu. Isso é bonito. É verdade. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, olhando a noite.
Duas pessoas que tinham se encontrado por acaso numa estrada do Brasil. Duas pessoas quebradas que estavam aprendendo a se consertar juntas. Duas pessoas que tinham descoberto que, às vezes, o maior ato de coragem não é fugir, é ficar.